Boa noite, é uma alegria estar aqui mais uma vez, rever a família do Senhor Jesus Cristo nesta localidade. Trago um abraço fraterno da igreja da qual sou pastor, tenho a honra de ali ministrar a palavra de Deus, a Igreja Presbiteriana de Brotas, em Salvador. Aqueles que porventura estiverem na capital, não deixem de nos visitar, dá o prazer da sua estadia lá conosco. Desde agora, agradeço o convite, pastor Camon, o conselho, e trago também um abraço do conselho da igreja de Brotas, sejam sempre bem-vindos por lá. E a Gilberto também, assessor para assuntos aleatórios, né? Muito querido, sempre informando tudo, nos comunicando as coisas que seriam necessárias para estar aqui. Meu nome então é Wellington Costa, sou casado com a mulher que eu costumo dizer é a mais linda do mundo, não é? Não é aos meus olhos, não, aos olhos de todos, né? E tenho 2 filhos, Mariana e João Henrique. Estamos casados há 20 anos, Mariana com 19 e João Henrique com 14 anos. Todos missionários e amam Jesus. Graças ao Senhor. Irmãos, vamos sem delongas, tratar de alguns assuntos aqui de grande importância. Eu quero já me desculpar, porque eu deveria ter comunicado a Gilberto que eu faria uma inversão. Aquilo que nós estávamos prevendo fazer agora à noite, nós faremos amanhã pela manhã, que seria uma catalogação, um panorama histórico sobre a pedagogia moderna e por que nós chegamos no ponto em que nós chegamos. É muito importante que nós saibamos primeiro o que diz as Escrituras sobre a pedagogia, sobre a educação. Então, nesse sentido, para que nós entendamos o porquê da revolta, que eu vou chamar de revolta epistemológica, eu vou falar alguns termos complicados, mas você fique tranquilo, não se apavore, nós vamos traduzindo. Não quero subestimar os irmãos, mas sei também que alguns podem ter alguma dificuldade com essa linguagem. Mas nós estamos vivendo uma revolta do conhecimento. O homem quer conhecer, quer empreender o ato do conhecimento e, portanto, da transmissão deste conhecimento. Estamos falando de educação. Ele está revoltado. Esse é o estado em que o homem vive, de insurreição, de insubmissão. Ele acha que pode fazer de maneira autônoma, por si mesmo, este ato de conhecer as coisas, a criação de Deus, conhecer o próprio Deus de maneira autônoma, a partir de si próprio, de si mesmo. E para compreender esse espírito revolucionário, este espírito de insubmissão humana que se revela grandemente a partir do iluminismo para cá, você vai rastrear até o início da história humana no Éden. O pecado é essencialmente uma revolta contra Deus e, portanto, uma insurreição em todos os sentidos. Mas nós estamos falando de algo muito específico, jamais visto na história da humanidade, sem precedentes, e que, de fato, desde então, desde o iluminismo, tem deixado marcas que demorarão muito para serem retiradas, se assim Deus quiser, na história da humanidade. Um espírito de insubmissão, de revolução, de transformação da sociedade do homem, que jamais nós vimos, pois o que caracteriza esse espírito é justamente essa oposição a Deus, esse ódio contra Deus, um desejo de varrer do mapa o cristianismo. Não é uma insurreição de muçulmanos, de hinduístas, mas há um levante no mundo, e sempre será assim, e tudo se afunila numa insurreição contra o Deus de Israel, contra o seu Filho e contra o seu Espírito Santo. Para que nós então entendamos por que esta insurreição ocorre, nós temos que entender o que a Bíblia diz sobre a educação. Todos entenderam? Diz que é indelicado ficar perguntando, mas eu não tenho problema nenhum com isso, não é? Então, se você não compreendeu, fique atento, porque no final nós vamos tentar responder às dúvidas que os irmãos apresentaram durante a nossa palestra aqui. Vamos orar?
Excelentíssimo e santo e glorioso Deus, nós não estamos diante apenas, ó Deus, de um assunto, mas de algo que envolve as nossas vidas, dos nossos filhos, da Igreja de Cristo, e que nós temos a incumbência, dada por Ti mesmo, através de Teu Filho, de anunciar a Tua palavra, de ensinar às gerações os caminhos do Senhor. E jamais vimos, ó Deus, na história da humanidade, um ódio tão grande, uma oposição tão intensa contra o Senhor, a Igreja de Cristo. E nós te suplicamos que o Senhor assim nos dirija nesta noite, aclarando as mentes, movendo-nos de tal maneira que não sejamos apenas tocados, ó Deus, no sentido moral, mas que as nossas mentes sejam consagradas a Ti, para glorificarem o Senhor, e assim transmitir graça àqueles que nos ouvem. Que as nossas almas, ó Deus, saiam daqui, as nossas vidas, encharcadas da Tua palavra, compreendendo as implicações que as Escrituras nos impõem, ó Pai, em relação a tudo nesta vida. Que nós venhamos a tirar as amarras do nosso corpo que nos impedem de prosseguir, que o Senhor mesmo tire a venda dos nossos olhos para enxergar como o Senhor vê, e desta maneira que o Senhor nos use grandemente para a Tua glória. Sê comigo que tenho a incumbência de trazer a Tua palavra nesta noite, que haja fluidez, que haja entendimento, que haja desenvoltura e, acima de tudo, que o Teu nome em tudo seja glorificado, na minha vida e dos meus irmãos que aqui estão. Em nome de Teu Filho amado Jesus é que oramos confiadamente. Amém. Abramos as nossas Bíblias, meus irmãos, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Sei que é um texto conhecido, mas nós queremos aqui explorar as questões relacionadas à educação. Eu disse que nós estamos vivendo uma revolta epistemológica, uma revolta do processo do conhecimento, de como o homem entende as coisas à sua volta e transmite este entendimento à sua prole e, consequentemente, a toda a sociedade. Nós vamos ver aqui, então, como que é este conhecimento, esse processo, e, consequentemente, como ele formata, como ele predefine a própria educação. Ou seja, sobre qual base está assentada a educação cristã, genuinamente bíblica. As Escrituras não nos falam de um método propriamente, mas de princípios que definem um método, de princípios que devem nortear a nossa exploração desse tema, da educação. Porque, veja, irmãos, pastor, isso está distante de nós. Não. Como que você veio a entender o Evangelho? Através de um discipulado, de um processo educacional. E, consequentemente, este processo é muito necessário, porque vocês vão responder para mim. A fé vem por meio de quê? Da pregação. Então, se não houver ensino, se não houver transmissão de conhecimento, nós comprometemos aquilo que salva efetivamente as almas. Então é um assunto que interessa muito a duas pessoas, a Deus e ao diabo. Se ele quer descaracterizar a atividade da igreja e, portanto, comprometer todo o processo do conhecimento, ele precisa trabalhar nesta área. Ele vai atacar exatamente este campo do conhecimento humano. Então vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos
multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isto vos será para mantimento. Agora, mais adiante um pouco, capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem. Todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Nós pulamos aqui, mas vamos ler, capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então nós temos a criação do homem, com os mandatos que Deus deu ao homem, a saber, ele precisa se casar, ele precisa cultuar e ele precisa dominar. Ele precisa criar cultura, ele precisa criar uma sociedade e ele precisa conhecer a Deus. São os 3 mandamentos que o Senhor Deus deu ali. Mas ele ainda disse mais. Ele deu ordens claras a Adão, ao homem, para cultivar e guardar o Éden. Trabalho. Então, os meios pelos quais ele, Adão, faria com que os mandatos estivessem, então, em plena execução, seria através do trabalho, arregaçar as mangas e trabalhar. E Deus ainda lhe deu uma tarefa muito explícita de nomear, substantivar, categorizar, organizar, dividir. Este fato está claro quando Deus diz para que o homem dê nome aos animais. Então, uma atividade de domínio, de conhecimento, de criação, de cultura. E o Senhor Deus mandou que este homem se multiplicasse. Então, a multiplicação, a prole da primeira família, deveria receber este conhecimento. Esta fecundidade deveria ser marcada por uma instrução. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas por agora eu quero começar aqui. Nós vamos entender que lá na frente, amanhã, há uma inversão da epistemologia e da ontologia. Como que é isso? Que o homem só pode conhecer se ele for criado. Coisa lógica, né? Coisa óbvia. Antes de haver conhecimento, Deus criou quem conhece. Entenderam? Antes de haver o processo efetivamente de se conhecer algo e definir alguma coisa sobre o que ela é, Deus criou o conhecedor. O homem com uma capacidade de adquirir entendimento. Mas veja, há uma discussão na filosofia que é muito interessante, tem muito a ver, e o cristianismo tem resposta para isso. O conhecimento, afinal de contas, ele é adquirido ou ele é inato?
Ou seja, tudo que eu sei, eu já sei? Ou eu tenho que adquirir para saber? Bom, a Bíblia mostra que lá, quando nós vemos a descrição que Paulo faz a respeito do homem, mostra que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e ele tem o conhecimento de Deus em seu coração. Então, quando alguém em um país distante, que nunca ouviu falar a respeito de Deus e muito menos de Jesus Cristo, morre, essa pessoa vai para o inferno, porque é indesculpável diante de Deus, ele tem o conhecimento do Senhor. Então, todas as coisas que foram criadas, os atributos de Deus são claramente expressos através da criação. Portanto, o homem, diz Paulo, é indesculpável. Este conhecimento não é suficiente para salvar o homem, mas é completamente suficiente para condená-lo. Então, o homem tem um conhecimento inato dentro dele. Mas este conhecimento que o homem tem de Deus é completo? É total? Não. Ele vai adquirir conhecimento. Por isso que Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quer dizer, o homem não tem um conhecimento completo, exaustivo de Deus, porque no caso ele seria o próprio Deus. O homem tem um conhecimento de Deus que, embora não seja exaustivo, mas também ele não é tão pouco que o homem fique com uma desculpa: ah, eu não sabia. Mas esse conhecimento é suficiente para condená-lo e este homem, vai adquirir conhecimento. Tanto é assim que Deus diz a Adão para que ele domine. Veja aí, como haver domínio se eu não conheço como funcionam as coisas ao meu redor? Eu preciso conhecer. Se o seu irmão do lado começar a cochilar, você dá uma cutucada nele aí. Porque uma das lutas, meus irmãos, que hoje os pastores travam nas igrejas é a baixíssima capacidade de concentração. E amanhã eu vou explicar por que isso acontece. Por que você dorme no culto. Acontece. Porque nós não temos capacidade abstrativa mais. E eu vou explicar amanhã por quê. Mas se acontecer, vamos no empurrão mesmo. Presta atenção. Presta atenção. Então, veja, Deus criou o homem que conhece, com capacidade para conhecer. Porque se o conhecimento é todo inato, então não tem por que adquirir conhecimento. Se o conhecimento é só adquirido, como que eu sei que eu sei? O conhecimento vai passar comigo como a água no cano. Eu preciso saber que o que eu estou conhecendo é a coisa que eu estou conhecendo. Quem te disse que o meu celular que eu estou segurando é o celular? O que justifica esse conhecimento? Eu preciso saber. Eu preciso saber. Então, meus irmãos, Deus perfeitamente criou o homem para o conhecimento das coisas ao redor e o conhecimento de si. Agora veja, isso é muito importante para o que nós vamos falar amanhã sobre a insurreição, a insubmissão da pedagogia moderna. O que você acha que esse púlpito aqui de vidro, ele está em movimento ou está parado? Pode responder. Hã? Depende do ponto de referência. Einstein sabia disso mesmo. Ele está parado, mas ele está em movimento. Porque as reações químicas que estão aqui fora do nosso alcance, da nossa visão, estão reagindo. Estão reagindo. Nós não temos uma visão microscópica a esse ponto, mas você vai entender, pelo testemunho que a ciência nos dá, de que aqui ela está em movimento. Pode ser um movimento que para nós é imperceptível, mas ela está movimentando de uma tal maneira que você não entenda que aqui está uma coisa e não outra. Ou seja, você consegue vê-la aqui, faz papo de doido, né? Mas é assim que os filósofos trabalham, né? Mas isso é muito importante, sabe por quê? Vamos ler Gênesis aqui. Veja só.
Isso é muito importante para o conhecimento. Versículo 11. Produza a terra relva. Capítulo 1 de Gênesis. Produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie. Então a filosofia de Tim Maia está correta. Você conhece a filosofia de Tim Maia? É aquela filosofia de bar, mas que acaba acertando, porque vai ao encontro do senso comum. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Irmão, se a terra está em desordem, em caos, como que eu sei que eu estou olhando para uma zebra e não para uma vaca? Porque os objetos criados por Deus possuem identidade. Você não sou eu, pelo menos eu acho, né? Você é você e eu sou eu. Mas nós estamos em movimento. Mas eu possuo identidade. Isso é muito importante. Porque se no ato do conhecimento não há estabilidade entre quem conhece e quem é conhecido, e vice-versa, então nós não temos condição de conhecer nada. E Deus criou tudo com identidade. Óbvio que você não pode conhecer tudo que uma árvore é, tudo que uma zebra é. Deus é quem tem essa visão. Mas, se Ele mandou conhecer, é porque eu posso conhecer, e aquele que é conhecido, os objetos da criação, que inclui eu mesmo, eu posso conhecer o meu corpo, a medicina, enfim, é porque há estabilidade. Então, no ato do conhecimento, a realidade precisa ser estável. Veja como essa estabilidade é tremenda. Vá comigo, por favor, no Salmo 139. Observe aí. Obviamente, meus irmãos, o texto de Gênesis e outros textos que nós estamos lendo não estão falando especificamente do assunto que nós estamos tratando, mas nós estamos fazendo inferências ao texto bíblico, porque aquilo que inferimos a partir desses textos, eles se casam com outras partes da palavra de Deus. Então vamos inferir aqui, é claro que Davi está exaltando a glória, a onisciência de Deus, mas veja o que ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Mais à frente. Versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, por isso que aborto é pecado. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, irmãos, Deus sabe os pensamentos de Davi, porque Deus determinou esses pensamentos. Uau! Não há nenhum pensamento que venha à minha mente que não foi determinado por Deus. A soberania divina, até quando você está pensando algo que não tem nada a ver com aqui, foi Deus que determinou. Pastor, então é Deus que pensa os meus pensamentos? Não, é você. E livremente, contudo, determinados. Então vamos imaginar aqui um rio. O rio que corre nas margens. Quem que corre? É o rio, são as águas. Ela corre livremente? Em si, sim, ela corre. Mas quem determina a direção? As margens. Assim são os pensamentos dos homens. O homem no seu coração pode imaginar o que quer e achar que pode fazer, mas Deus lhe conduz os passos.
Então, essa é a soberania de Deus. Portanto, no ato do conhecimento, no ato do conhecer, o homem com esse aparelho indutivo, ou seja, nós testamos uma coisa, provamos a outra, relacionamos algo com outra coisa, e estas coisas, as conclusões lógicas que fazemos, as inferências, estão todas sob a mão divina. O homem não pode jamais pensar de forma autônoma, nem o ímpio. Embora o pecado do seu pensamento será punido por Deus, mas o pecado de Judas, ao querer trair Jesus, foi determinado pelo desígnio de Deus. Ele intentava com isso ganhar o seu dinheiro e as maldades com o Senhor. Porém, Deus transformou o mal em bem, mas os seus pensamentos todos determinados pelo Senhor, ordenados, para ficar ainda melhor. Então, meus queridos, vamos para Isaías para você ver como que esse ato do conhecimento tem relação com o divino. Adão não faria um domínio da terra, produziria conhecimento à parte do Senhor. Veja aí no capítulo 28 do profeta Isaías. Então nós já vimos que o conhecedor precede o conhecimento, a ontologia precede a epistemologia. Nós estamos vendo o ato do conhecimento como um processo que tem relação com Deus, que é preciso estabilidade e, portanto, da ação divina. Veja o capítulo 28, versículo 23. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia sulca a sua terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras, ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem? Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Então, o agricultor que está lá desenvolvendo a técnica agronômica, ele não faz isso no vácuo. Deus e a sua mão providente promovem este processo de conhecimento de modo que o homem conclua a respeito da lógica da plantação. É preciso afofar a terra, é preciso semear adequadamente. Cada semente pressupõe uma forma de semeadura. A técnica, portanto, é conduzida plenamente pelo Senhor. Não existe, meus irmãos, conhecimento religioso e conhecimento das outras ciências. Todas as ciências, seja a teologia ou qualquer outra, estão sob a mão divina, a mão do Senhor. Então não há como o homem conhecer a parte de Deus. Se você não fez essa pesquisa, eu quero lhe sugerir. Pesquise, por exemplo, como surgiram as grandes vacinas que nos deram a cura de doenças terríveis, que mataram milhões de pessoas. Você vai ver a providência de Deus. Uma delas você pode pesquisar na internet, já que você, assim como eu, é meio bisbilhoteiro também. A penicilina. A penicilina. Você vai ver que para alguns foi obra do acaso. Eu não vou contar para não tirar surpresa. Mas você vai ver como a mão do Senhor. Por isso que o calvinista, meus irmãos, quando ele ouve falar de algum progresso na ciência, ele chora. O pentecostal ele tem que ver o poder de Deus, o milagre. Né? Mas nós nos emocionamos com a providência de Deus. Pergunta teológica. Os meninos que foram retirados da Tailândia, foi milagre ou foi providência? Vocês já perceberam, né? A resposta. Foi providência. E o povo fica contando que foi milagre. Não foi milagre, foi providência. Tudo na hora certa, no momento exato, para a preservação da vida. Se Deus, então, agiu assim na vida daqueles meninos, que nem perguntam por ele, o que dirá no processo do conhecimento? Deus, irmãos, é poderoso. Vamos ainda explorando essa questão da ação divina no ato do conhecimento, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Observe que coisa extraordinária.
A segunda carta de Paulo, no capítulo 2, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Eu vou pedir ao irmão, para descansar minha voz, enquanto eu tomo uma água, que leia este versículo, capítulo 2, versículo 7. Veja que maravilha esse versículo. Paulo está instruindo a Timóteo para que ele medite acerca do que ele tem falado sobre a necessidade de se consagrar ao Senhor e se fortificar na graça. Paulo então diz assim ao seu escudeiro: pondera o que acabo de dizer, quer dizer, ligue os pontos, põe a cabeça para funcionar, medite no que eu disse, medite sobre isso. Pondere o que acabo de dizer. E observe como que a atividade do conhecimento, da meditação, da reflexão, não está alijada, separada da ação divina. Porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Quer dizer, a expectativa de Paulo é que a meditação de Timóteo fosse de tal maneira conduzida pelo Senhor que ele viesse a entender o que Deus quer transmitir. Vamos voltar lá para Gênesis. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Não sei se eu falo agora, mas eu vou dizer uma coisa. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia, ou estudamos química, física e biologia, é para a glória de Deus, irmão. Nós achamos que a biologia, a física, é um conhecimento menor, que não exalta a Deus, e que, portanto, não tem que ser alvo de iluminação. Nós depreciamos, irmãos, e a nossa visão nunca consegue atingir a cultura, justamente porque nós achamos que a teologia, o conhecimento aqui, é algo mais nobre. Sim, em certo sentido é mesmo, porque é o que nos salva. Mas por outro lado, meus irmãos, não tenhamos a noção equivocada, porque eu acho que já ficou claro pela Bíblia, principalmente em Isaías 28 que lemos, que Deus está envolvido em todo o ato do conhecimento humano. E isso deve animar os nossos jovens, porque eles vão para a faculdade assim, ó. Eu vou sair fora do foco. Parece que eles estão carregando um fardo. Nós vamos para o trabalho e parece um fardo, porque nós não vemos Deus envolvido diretamente nessas coisas e Ele quer ser adorado. Ele mandou você fazer cultura. Ele mandou você estudar. Por isso que nós vemos a nossa cultura que a ignorância parece espiritualidade. Jesus quer o meu coração. Mas seu coração também é a mente. Ignorante. Amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensamento. Deus nos deu uma mente. Sabe onde que reside o pacto, o novo pacto? Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Ou seja, Deus quer que nós entendamos a sua lei. E nós não vamos adquiri-la por osmose, né? Vamos colocar a Bíblia na frente assim. Não, irmãos, nós precisamos estudar. Nós precisamos diligentemente estudar. Por isso que o anti-intelectualismo, essa resistência de que pensamento da frieza espiritual, precisa ser veementemente condenado nos púlpitos e nas igrejas calvinistas, reformadas. Nós não somos reformados se ainda acalentamos em nosso coração esse tipo de espiritualidade que exalta a ignorância como coisa boa. É preciso estudar, irmãos. É preciso investir no pastor para ele estudar. É preciso investir na escola dominical para estudar. Ah, mas isso esfria. Então você não entendeu o que é o conhecimento. De acordo com a Bíblia. Nós vamos explicar. Essa é a aplicação do que disse. O conhecimento, meus irmãos, precisa de autoridade. Eu explico. Olha que interessante. Como é que você aprende a jogar bola? Jogando?
Por exemplo, você não sabe nada de futebol e eu te jogo no campo de futebol. Você vai conseguir jogar? Hã? Nossa, você pode ter uma nova revelação, né? Vem uma nova revelação. Pois então, mas se eu for o seu professor, e lhe explicar o futebol e não colocá-lo no futebol, efetivamente, você vai entender alguma coisa? Olha, você pega a bola, ela é uma circunferência, 360 graus, coberta de gomos de couro, então você coloca no pé, chuta e sai driblando. Você pode dar um drible assim, outro assim, uma vaca. Você acha que vai entender? Olha quantas coisas ele precisa saber para entender o que o professor ensina. Então, observe o seguinte, o conhecimento precisa de uma autoridade que explique e que faça o que explica. Não é possível você entender apenas através de uma explicação, um discurso, mas você precisa também entender através de quem faz o que faz. Então veja que interessante o Neymar. Não entende nada de tática, mas joga bola. Mas ele joga bola sem nenhum vestígio de conhecimento intelectual? É óbvio que não. Tem uma série de conhecimentos que estão implicados ali que o faz ser um bom jogador de futebol. Então ele tem uma explicação, mas ele teve alguém que ele imitou, que ele viu, que ele observou. Você já viu aquele drible em que o Neymar dá uma lambreta? Já viu? Aquele que humilha os adversários, que ele sai dando pernada nele? Já viu esse drible? Ele pega a bola e joga ela por cima assim do adversário? Aquilo não foi ele que inventou, não. É óbvio. Ele viu aquilo em algum lugar. E Garrincha fez aquilo. Outros atletas de muito antigamente fizeram aquilo. Então perceba que o conhecimento precisa de uma autoridade, de uma mediação. Tanto é assim que quem é que determina para Adão conhecer alguma coisa? Deus. E quem que o leva a conhecer efetivamente? Deus. E Deus nos deu o mestre por excelência, que ensinou e que fez. Paulo dizia assim, na pedagogia cristã, o que viste e ouviste, o que ouviste e viste em mim, isso fazei. Perceberam? Paulo dizia para os coríntios, dizia para aqueles a quem escrevia, disse, me imitem, como eu imito a Deus. Então o conhecimento, inevitavelmente, para que ele seja transmitido, é necessário que haja um mediador. A necessidade da mediação é tão grande que observe o seguinte, o conhecimento tem uma pressuposição. Quer dizer, eu só posso conhecer uma coisa se antes eu conhecer outra. E mais outra. Como que é isso? Deixa eu explicar. Quando você vai aprender química, qual é a ciência que você está almejando conhecer? Vou reformular. Vou começar de trás para frente. Quando você vai conhecer alguma coisa da biologia, você, para entender de que são feitos os órgãos humanos, você precisa entender a química. Para que você entenda a química, você precisa compreender a respeito da física, que é a ciência que descreve os movimentos. Para você entender a física, você precisa compreender a matemática. Para entender a matemática, tem papel voando, você precisa entender a aritmética, a álgebra. Então, se nós formos retroceder, sempre vai haver a necessidade de alguém que conheça todas as coisas e que mande de lá conhecimento. Quem é este alguém que conhece todas as coisas? Quem? Jesus. Jesus.
Eu posso conhecer a Deus na sua essência? Isso. Então, quem que media o conhecimento entre nós e Deus? Jesus. Jesus é a explicação, a hermenêutica, a interpretação de Deus. Deus só pode se relacionar conosco. As pessoas ficam decepcionadas, né? Quando a gente fala que lá no céu nós não vamos ver a Deus. Nós vamos ver Jesus. Porque Ele é a expressão exata do ser de Deus. Quem o viu, viu o Pai. Não tá bom, não? Tá muito bom. Porque aquele que habita em luz inacessível, a qual homem nenhum pode penetrar, é o que Paulo nos diz sobre Deus. Então o conhecimento de Deus precisa ser mediado e todos os outros conhecimentos. Vamos em Colossenses, por favor, onde Paulo nos fala claramente sobre esse Jesus que é detentor de todo o conhecimento. Não só o conhecimento religioso, conhecimento que salva o homem, mas Jesus conhece de química, de física, de matemática, de todas as ciências, de todas as artes. Ele é o Senhor da beleza, Ele é o Senhor do conhecimento, Ele é o Senhor da ética, Ele é conhecedor de tudo. Capítulo 2, quem achar, por favor, leia. Versículo 2. Da forte convicção do entendimento, para compreender plenamente o ministério de Deus Cristo. 3 também, meu irmão. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. O conhecimento, portanto, o ato do conhecimento é teorreferente, ele se vincula a Deus. É impossível que o homem conheça qualquer coisa de maneira autônoma, ainda que ele ache que consiga. Ok? E o conhecimento precisa de um mediador, alguém que ensine e alguém que saiba e que ensine. O que ensina? A mediação. Para conhecer a Deus eu preciso de um mediador e Deus, juntamente com as pessoas que Ele designa para transmitirem conhecimento, é necessário que haja autoridade no ato da educação. É necessário autoridade. Irmãos, veja bem, quando nós vamos falar isso amanhã, mas só para já te aguçar. Os nossos filhos estão indo para uma escola em que o professor diz que o conhecimento é construído, que não existe relação professor e aluno, que isto é uma ditadura. E eles estão indo, meus irmãos, não é só uma ideia fresquinha, não tem nada inofensivo. Eles estão atacando diretamente a doutrina bíblica do conhecimento. É revolta contra Deus. Por isso que Agostinho escreve um livro chamado Doutrina Cristã, que você tem que, antes de ir para o céu, ler. Não entra no céu, não sei se você sabe. Um livro importante, que você tem que ler, em que ele coloca que a ideia cristã, a doutrina, a pedagogia cristã, ela afirma a necessidade da autoridade no processo do conhecimento. De modo que ele reputa como da mais extrema ignorância aqueles irmãos que no seio da igreja se revoltam contra a docência da igreja, o discipulado da igreja. Então há a necessidade da autoridade. Obviamente, meus irmãos, nós estamos insistindo na ligação religiosa. Quanto tempo eu tenho? São 8h28. Até meia-noite? Quanto? Meia hora eu tenho. Então, temos mais meia hora. Veja, irmãos, isso nos interessa muito. O nosso tema aqui, baseado no livro de Gerd Demar, é quem controla a escola, controla o mundo. Qual então é a ligação que há entre o processo do conhecimento, Deus e poder? Poder. Nós estamos mostrando, meus irmãos,
que Deus deu a Adão um mandamento de distinção entre Deus e o homem. Ele poderia comer de toda a árvore do jardim, todas as árvores, mas ele não poderia tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Não poderia comer. Tocar podia. Deus não falou isso. Ele não poderia comer. O que é isso, irmãos? Foi uma prova, foi um teste para que Adão confiasse. Algumas pessoas têm dificuldade de entender que Adão tinha fé. A fé não surge só depois da queda. A fé existe antes da queda. A prova mais evidente é isso que Deus fez com Adão, dando-lhe um mandamento para que ele obedecesse. Ele teria que pressupor que Deus que o criou era digno desta confiança. Ele me criou, me deu vida, então eu devo a ele obediência. Eu preciso confiar. Eu preciso me colocar diante deste Deus em confiança. Eu não conheço tudo dele, mas o que ele me mostrou, o que ele fez por mim, já inspira em meu coração, obviamente, confiança. Então, irmãos, vejam. Quando Adão, se ele se curvasse ao mandamento divino e fosse aprovado naquele teste, ele definitivamente colocaria deixaria claro diante de Deus que Deus é Deus e que eu sou homem e que, portanto, eu estou num lugar de inferioridade. Deus tem todo o poder e, consequentemente, eu não tenho todo este poder. Percebam, então, a relação que há. No ato do conhecimento, quando Adão, ele vê quem Deus é e, portanto, confia, ele se subjuga. Ele se submete, melhor dizendo. Então, o poder que é dado ao homem, veja só, nós temos, irmãos, que definir, segundo o que Deus colocou lá no Éden, entre o certo e o errado. Então, quem faz o que é certo e quem tem da parte de Deus a vocação para determinada coisa que faz. Quer ver um exemplo? Quem aqui faz pão? Ninguém? Não, tem algum padeiro? É? Quem aqui não sabe fazer pão? Mas essas pessoas que levantaram a mão gostam de comer pão? Então por que você não faz pão? Porque eu não sei. Então quem tem mais autoridade em relação a você? Fala. O padeiro. Você depende do padeiro. Então, quem conhece, efetivamente, dependendo da sua vocação, conhece em um tal nível que pode ter mais poder do que o outro. Veja só uma coisa. Você já entrou num carro de Fórmula 1 e dirigiu a 300 por hora? Não? Mas Ayrton Senna fazia isso brincando. Então ele está autorizado. Ele tem autoridade. Por isso que o Senhor Jesus, quando ele começa o seu ministério, ele diz ser o ungido do Senhor. Alguém autorizado. Ele tem a unção do Senhor, ele tem o que é necessário para o exercício do seu ofício tríplice. Ele é profeta, é sacerdote e rei. Ele é o ungido, por isso ele é o Messias. Então ele tem a autoridade máxima, porque Deus não lhe dá o Espírito por medida. No processo do conhecimento, meus irmãos, quando eu sei algo, eu estou no processo de transmissão, quando eu vou transmitir, a pessoa que não sabe se submete. Foi assim com Deus e é assim com os meus pais. Por exemplo, você nasceu aqui sabendo escovar dente? Você nasceu aqui sabendo que tinha que andar vestido por causa do frio e por causa da decência e da modéstia?
Então, irmãos, como disse C.S. Lewis, 80% do que nós fazemos é sem prova. Já reparou? 80% do que nós fazemos... Não, você antes, quando nasceu, aí a mãe falou assim, meu filho vai escovar o dente. Mas por que eu tenho que escovar o dente? Quero uma explicação científica. A sua mãe muito menos sabe. O seu pai, coitado. Meu filho, é para ficar com a boca cheirosa. Não é? E aí você vai. Isso tem tanta autoridade que nós criamos tradições que não tem sentido algum. Mas as pessoas reproduzem isso porque nós internalizamos de uma tal maneira e continuamos a fazer a autoridade. Então há uma ligação religiosa do poder e do conhecimento. Há alguém que subjuga o outro porque conhece. Educar é subjugar. Não há como fugir disto. Foi definido por Deus, não há como. Você precisa se subjugar. Eu já estou adiantando aqui alguma coisa. Alguém diz assim, na escola moderna agora, o professor não tem poder sobre o aluno. Nenhum poder sobre o aluno. Então este é o poder dele. Porque como é que o professor pode transmitir para o aluno, de modo que ele entenda que não tem poder, senão através do ensino? Como que o aluno vai saber que o professor não tem poder? Pelo ensino e, portanto, pelo poder. Não há como escapar da autoridade. Como que eu ensino que não há ensino? Através do ensino. Vocês estão entendendo como é que é complicado o mundo que nós estamos vivendo? O mundo do diabo? O mundo de Satanás? Do príncipe das trevas? Que nos confunde? Veja que papo de doido, irmãos, o saia justa. Que eu vejo os programas todos, desde que não haja nenhuma quebra do mandamento da lei de Deus, mas eu assisto porque eu preciso instruir as minhas ovelhas. As ovelhas são meio bobinhas, sabe? Elas ficam andando aí. Só ver um pouquinho, não tem problema não. É uma vozinha que vai falando, né? Veja só, a uma certa altura, uma feminista idiota daquela disse assim, não existe nada definido, é você com seus valores. Sim, mas como que você sabe disso? Através de alguém que lhe falou. Ora bolas. Papo de doido. Papo de doido. Burrice. Burrice. Aí você diz assim, ela diz assim, que você constrói a sua sexualidade. Ela estava falando da Fernanda Gentil, que foi no programa, vocês sabem que é aquela repórter do Sport TV, que assumiu recentemente a sua homossexualidade. Largou um homem com filho, ela levou o filho, mas largou o casamento de um filho para viver com outra mulher. Fez o maior sentido para ela agora. E ela disse assim, que a sexualidade, a feminista defendendo a Fernanda Gentil, é algo que você vai construir. Aí você fala assim, então a sexualidade é construída. Ora, então isso vale também para a heterossexualidade, como para a homossexualidade. Aí você vai caminhando, não é? Ela fala, não, eu já nasci assim, mas você disse que a sexualidade é construída. E agora você parte para o argumento darwinista, que já nasceu assim. Então está tudo definido? A sexualidade? Não, então vale também para o heterossexual. Ela vai dizer, não, então está predeterminado? Não, é construído. É determinado ou construído? Diga para mim. É determinado ou construído? É as duas coisas? Viu como é que é papo de doido? Como é papo de louco? E que nós estamos ouvindo essas coisas, isso está fazendo sentido. A homossexualidade está entrando a todo vapor na igreja, velada ou descarada. E meus irmãos, não se engane, isso entra através da corrupção do conhecimento, das mentes, onde Satanás trabalha. Satanás, o primeiro alvo dele é na sala do filósofo. É na sala do filósofo.
Nós vamos falar sobre isso amanhã, se Deus quiser. Como que Satanás trabalha na mente desses filósofos. Eu tenho que já terminando. O ensino, então, tem uma ligação religiosa inevitável, tem uma ligação com o poder e é uma relação de confiança. Agora, qual é o objetivo do conhecimento da Bíblia? É dar glória a Deus. Nós já decoramos, né? Tudo tem que dar glórias a Deus. Mas o problema é que acontece algo no capítulo 3 de Gênesis. Vocês se lembram? Qual que é o problema? O que acontece no capítulo 3 de Gênesis mesmo? A queda humana ocorre e as maldições são então impostas por Deus. Deus impõe à criação lamento, dor, e isso atingiu o processo do conhecimento. Agora conhecer as coisas não é tão fácil assim, como seria para Adão antes da queda. Aliás, houve um decréscimo na inteligência mesma do homem. Em algum sentido, que não deixa ver o propósito do conhecimento de Deus e de tudo mais. Vamos explorar isso? Vai em 1 Coríntios, no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 14. O irmão ou a irmã que achar, por gentileza, leia para nós. Então, observe aqui. O homem espiritual... Vou fazer uma pergunta, que é uma pergunta que às vezes pode causar uma certa dificuldade. Não é? Você acha que o ímpio entende a Bíblia e a pregação? Com base naquilo que lemos aqui? Por que não? Estou aberto a respostas. Sim. Ele está escravizado. Isso. A resposta é esta. Mas, irmãos, isso não quer dizer que o ímpio não possa compreender a Bíblia intelectualmente. Ele lê a Bíblia, entende que Cristo Jesus morreu para salvar pecadores, mas aquilo não tem efeito nenhum sobre a vida dele. Não há transformação alguma a partir desta leitura. Então, ele pode compreender intelectualmente, mas ele não consegue entender o propósito salvífico, redentivo. Então, no processo do conhecimento, Deus o projetou para que o homem desse glória a Deus. Na medida em que o homem conhecesse a criação e tivesse relacionamento com o Deus que fala, na comunicação com esse Deus, esse homem o glorificaria. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. A atividade do conhecimento liberta o homem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em todos os sentidos, não apenas no sentido religioso. A verdade liberta em qualquer lugar. Lula é ladrão ou não? Vai nos libertar. Ou ele. A verdade liberta. Nós queremos saber a verdade. Se 2 mais 2 não é 4, me digam. Então a verdade, ela liberta. O Senhor, então, quer que o homem entenda, mas isso para a sua glória, para o seu louvor. Mas o pecado, uma vez que ele entrou no mundo, ele obstruiu esse processo do conhecimento. Ele trouxe demérito, e o seu maior demérito, o seu maior decréscimo foi no sentido para o qual o homem cria o conhecimento e deve conhecer. Tanto é assim, meus irmãos, que nós fragmentamos a nossa vida. A gente acha que estudar química, física, ler um bom livro, ter atividades intelectivas, reflexivas, são atividades preguiçosas. O bom é a prática.
O bom é a prática, sim, mas pensar não é uma forma de praticar algo? Como você fazer algo sem primeiro pensar como fazer? Vai bater um prego sem pensar? Tem gente que faz isso, né? E o dedo com uma saudade imensa do martelo. Quando eles encontram, é uma atividade do conhecimento da dor. Então, irmãos, nós precisamos de planejar, nós precisamos pensar, refletir, para agir. Não há como ter uma ação efetiva sem ser precedida por reflexão. Muitas vezes o pecado, não raro o pecado que faz, nos faz agir de forma precipitada, irrefletida. Nós ficamos enfadados de conhecer as coisas, preferimos uma hierarquia que coloca em primeiro lugar a prática antes da reflexão. Mas Deus, irmãos, diante desse quadro, o Senhor Jesus Cristo e todos os atos redentivos de Deus descritos em sua palavra, que inclui o próprio Senhor Jesus, resgatam o homem desta fragmentação, desse estilhaçamento da atividade do conhecimento, de tudo mais a sua vida. O pecado nos separa da nossa própria mente. Ora nós somos racionalistas, ora nós somos meramente empiristas e vivemos como cachorros, como os cães, que ficam a cada ação produzem uma reação. Ou então ficamos como um Buda, só pensando, querendo entrar através da mente no nirvana. Porque o pecado fragmentou isto. Ele dissociou ética de epistemologia, ética de pensamento. Como que eu vou eticamente agir sem pensar? A ética pressupõe conhecer. A ética, a ação precisa da mediação de alguém que me ensina. Eu preciso daquele que irradia conhecimento. Eu preciso confiar em alguém, na autoridade de alguém. E aí, meus irmãos, eu termino. Tenho aqui mais um texto para eu ler. Vá em 1 Coríntios 8. Veja como Paulo está unindo ética e conhecimento. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Porque os coríntios estavam entendendo o seguinte, olha, vamos colocar uma situação aqui para vocês me entenderem. A Bíblia diz que beber não é pecado. A Bíblia diz isso. Porque o Senhor Jesus transformou água em oinos, que é a palavra para vinho no Novo Testamento. E Paulo diz, não vos embriagueis com oinos. Então o vinho que Jesus transformou água em vinho tinha álcool, e era vinho bom, tá? Meu Senhor não faz vinho ruim não. E ele bebeu o vinho. Então aquele irmão que não tem esse conhecimento, a sua consciência ainda está com o escrúpulo. Porque ele acha que há algum pecado no álcool. Mas tudo que Deus criou, vocês vão dizer para mim, é o quê? Bom. Então quem criou a molécula do álcool? Foi Deus. A reação química gerada pela fermentação é Deus que criou, que conduz isso. Mas aí vem o irmão e fala, não, eu não posso ver álcool. Aí o irmão que tem o conhecimento de que toda a terra e a sua plenitude pertencem a Deus, a sua consciência está em paz, ele sabe que pode tomar um bom vinho, sem que com isso agrida o Senhor, com moderação, porque os beberrões não entrarão nos céus. Ele sabe disso e chega perto do irmão, frágil, e fala, maravilha, que o irmão vai ficar aterrado, porque ele está com a sua consciência desinformada e, portanto, não tem o controle necessário e ainda tem um escrúpulo.
quanto a essa atividade. E Paulo diz o seguinte, veja a sabedoria de Paulo, olha aí, capítulo 8. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Quer dizer, aquelas comidas que são sacrificadas aos ídolos pertencem ao Senhor. Alguém tem crente que, quando vê uma panela de farofa na esquina, ele corre. Irmãos, eu só não como porque você vai ficar escandalizado. Não tem nada na farofa. Não tem nada. A farofa é de Deus. Mas veja, Paulo diz, vocês sabem disso. Aí ele conclui, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Então, irmãos, veja a ética e o conhecimento. Tem pessoas, já viram aquelas pessoas que são muito cultas, mas são estúpidas? São pessoas tolas, é o que a Bíblia chama de tolo. É a pessoa que tem a sua cabeça inchada, mas não é capaz de partir o pão com quem precisa. Não é capaz de dividir. Não é capaz de ajudar, de estender a mão. São aquelas pessoas que não estão mais tocando na terra. O mundo delas é o seu cérebro. E o seu galardão é olhar no espelho e dizer, você sabe muito. Que homem lindo. Vaidade da vaidade, diz o Kohelet, o pregador. Não há limites para se fazer livros. Então, irmãos, conhecer algo é saber como agir. Não adianta eu saber que eu não posso matar, não adianta eu não saber a respeito da química, da física, ter todo o conhecimento, toda a ciência, se eu não tiver amor, eu nada serei. O pecado, irmãos, ele faz isso. Ele separa o propósito do conhecimento. E aquilo que era para edificar o homem, no conhecimento de Deus e de todas as coisas à sua volta, é justamente o que ensoberbece o homem. Os homens endeusam hoje o quê? A ciência. A ciência e, portanto, a educação são elevadas à categoria de redenção. O que o brasileiro quer, que a Globo está formatando aí, né, como ela sempre faz? Qual que é uma das grandes demandas aquele videozinho? Educação. Educação. A educação é que vai salvar. A educação é que vai nos tirar da lama. Irmãos, de fato a educação pode fazer muito pelo nosso país. A boa educação. Mas eles absolutizam tanto, eles impõem tanta importância à educação, que ela se coloca como o grande projeto de redenção do país. Nós não estamos falando desta educação, nós estamos falando de uma educação pactual, que tem referência a Deus, tem Deus como autoridade, que tem Deus como mediador, o seu Filho. E eu concluindo, porque eu estou gastando meus últimos minutos. Não é? A respeito da linguagem. Como que nós transmitimos a educação? Através da linguagem. E o pecado também afetou a linguagem. Irmãos, o pecado fez com que nós não nos entendêssemos. E um estado de tensão foi deflagrado com o homem e a mulher, o homem e seus filhos, o homem e a sociedade. Nós estamos em verdadeira tensão, uma verdadeira guerra entre nós, por conta da fala. Nós não sabemos falar. Nós não sabemos transmitir este conhecimento. Nós temos dificuldades enormes para estabelecer um bom linguajar. E nós vamos ver amanhã como que a educação de agora está propondo que a linguagem tem que ser chula, baixa, informal o tempo todo. Então nós estamos vendo cada vez mais
o arrefecimento da inteligência, porque nós só conseguimos compreender uma coisa relacionando com outra. Comparações, metáforas, é com esta linguagem que nós transmitimos. Se há um decréscimo da linguagem, há um decréscimo da inteligência. Você já viu que os nossos jovens não conseguem ler livro e nem a Bíblia? Que nós estamos ficando burros, que o nosso vocabulário é pobre, que a nossa linguagem é cada vez mais informal. Antigamente falava-se vós me sê, com toda a formalidade. Aí passou a você. Agora, não, já evoluiu. Aí passou para ser. Aí depois, psiu. Aí depois, queixada. O que é isso, irmãos? O decréscimo da linguagem. Mas o que Deus fez com Adão para ligar lá no Éden? Ele deu nome. Ele deu nome. Ele categorizou, substantivou. Para quê, irmãos? Para transmitir esse conhecimento. Então, todo esse processo epistemológico, que nós vamos ver amanhã, revoltado contra Deus, que inverteu a ontologia, colocando-a depois da epistemologia, da atividade do conhecimento, colocando o carro na frente dos bois, dizendo que não há autoridade, dizendo que o conhecimento não é pressuposto, que ele não é mediado. Tudo que nós falamos aqui, que essa atividade do conhecimento é autônoma para que o homem seja autêntico, é contrário a Deus, irmãos. A verdade é essa. Que Deus então nos guarde para que nós tenhamos uma atividade de conhecimento profunda, que conhece a Deus com o propósito de amá-lo, de amar o nosso próximo. Quem conhece deve saber como conhece, deve saber conhecer, deve saber viver, para que de fato ele manifeste através das obras esse conhecimento pactual com o Deus vivo. Quanto aos jovens, irmãos, eu faço esse apelo mais uma vez. Vamos nos empolgar, porque o que mais é necessário hoje no nosso país são jovens que se formem nas universidades e que não são impostores. Nós vamos falar disso amanhã. Hoje o professor finge que dá aula e o aluno finge que aprende. Todo mundo num teatro maravilhoso e fala que isso é conhecimento e educação de qualidade. Irmão, só para vocês terem uma ideia, ainda tem aqui um minutinho, eu vou gastar. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho lá na minha igreja uma ovelha que é professor do IFBA e ele corrige provas do Enem. Eu não posso falar quem é. Então é dado fresco. Ezequias sabe. É dado fresco. Ele disse o seguinte, que se um aluno no Enem colocar uma citação referindo-se a Shakespeare, a qualquer pessoa, mesmo que seja mentirosa, ele ganha ponto na prova. Alguém que não coloque citação na prova do Enem perde ponto, mesmo que toda a sua redação seja verdadeira. Mas a peça teatral do aluno que colocou uma referência que ele nem sabe que existe, ganha nota. Agora, a gente fala assim, mas pastor, isso não faz sentido, isso é mentira. Mas é muito mais do que mentira. Isso é proposital. E amanhã você vai saber por quê. Aguarde cenas dos próximos capítulos. Hoje é palestra, irmãos, não é pregação, por isso que eu estou brincando. Mas na pregação eu não sou assim. Mas é palestra, então nós estamos à vontade. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou eu passo o Gilberto, como faço? Posso abrir aqui mesmo? Isso. Então, quem quiser perguntar, fale agora ou cale-se até amanhã. Pois não. Na questão do conhecimento, ele pode vir através do dom, da teoria, da prática? Excelente pergunta. Pergunta muito boa. São as duas coisas. Deus nos dá dons e alguns são mais burros do que outros. Ou mais inteligentes do que outros. Como você quiser.
ou mais esquecido. Mas inteligência, por exemplo, para Aristóteles, isso está muito ligado à Bíblia, é memória. Por quê? É a capacidade de você associar pontos que para alguns são completamente desconexos. Isso é uma pessoa inteligente. Por exemplo, de que o papel é feito? Está numa árvore, onde se extrai a celulose, e aí você, através de um processo, então chega a esse produto, chamado papel, criado pelos chineses. Não é? Pelos chineses. Veja só que tecnologia violenta. Violenta, meus irmãos. Mas como que ele pensou, raciocinou, associou? Por causa da inteligência. Então, o conhecimento, respondendo ao meu irmão, é sim, essa atividade depende de um dom, e por isso pessoas têm mais inteligência do que outras. Isso é muito tranquilo na Bíblia, nós vamos ver isso amanhã, mais um pouco. E também ele é adquirido. É óbvio que a pessoa pode ser um pangaré inteligente. Né? Tem gente que é puro sangue. Irmãos, por que existem pessoas como Galileu Galilei? Porque eles têm de fato uma dotação para conectar os pontos muito além. É o chamado gênio. Então, é mentira quando a educação quer nos prometer nos fazer gênios assim de um dia para a noite. Aprenda francês em 30 dias. Eu estou estudando há 15, inglês há 20. É difícil aprender um idioma. Não há, mas hoje tudo é instantâneo. Então, o conhecimento é suado, o conhecimento é difícil, ele pode ser adquirido e ele tem de fato essa questão do valor. Veja, vou fazer uma pergunta sobre valor e conhecimento. Preste atenção. O que vale mais? Conhecer os personagens da novela das 9 ou conhecer os 12 apóstolos? Ou a escalação da seleção brasileira? Não tem uma escala aí não? É tudo igual, tudo legítimo? Ou você pode escolher e escolher bem o que conhecer? Então veja, quando eu quero conhecer algo, eu também escolho o que eu quero conhecer. Tem gente que sabe tudo a respeito de jogo de botão. Eu acho o conhecimento, sem querer desmerecer, mas não podemos compará-lo, não é? Um conhecimento do futebol de botão como uma erudição. Porque, irmãos, o que é mais importante no planeta hoje? Um professor ou um professor de botão? É lógico, mas o discurso marxista que nós temos ouvido nos últimos dias diz que o futebol de botão é algo muito importante para a cultura. Sei. Por isso que as teses de mestrado das universidades federais é sobre a Mônica. Você sabia? É sobre a Mônica, é sobre o Cebolinha, né? Que fala helado. É isso que está surgindo aí nas faculdades. E outras que eu não posso nem falar aqui. Eu não posso nem citar aqui, não fica bem no púlpito falar. De tão abjeto e nojento. Mas se você chegar lá, o conhecimento teorreferente. Nome bonito, né? Para despistar. Eu poderia o conhecimento de Deus, conhecimento do homem à luz de Deus. Mas eu coloco conhecimento teorreferente. Aí o cara vai olhar, o que é isso aqui? É que a atividade do conhecimento não pode ser autônoma. Eu quero provar isso. Usando evidências da criação. Tese reprovada. Está falando de religião. Está falando de religião. Aí você pergunta, professor, mas o senhor não lê Agostinho? É o que Agostinho defende. Ele não é filósofo respeitado? Eu vou defender a tese agostiniana do conhecimento. Aí fala, nunca leu uma linha de Agostinho, mas ensina sobre Agostinho. O que é isso? Impostor. Tem mais alguma pergunta, irmãos? O senhor falou da paideia. O senhor vai falar mais sobre isso? Sim, nós vamos fazer amanhã uma panorâmica da paideia grega, passando pela cristã, agostiniana, o monasticismo, o medieval, a educação clássica e fazendo uma comparação com a pedagogia moderna. Aí vamos pegar Comênios e coitado deles, eu estou até com pena. Vai ser bruto.
Mais alguma pergunta, irmãos? Pois não, minha irmã. Só referindo assim a como está a escola hoje. Perfeitamente. Estou falando como professora, né? Hoje a gente diz o aluno, a gente tem colegas professores não cristãos, e aí há aqueles que são cristãos, mas que estão, é uma esponja. Eu falo que sempre, até conversando com esses colegas, a gente criou alguns pedacinhos e falando de teologia de gênero. Hoje nas escolas, a gente, eu trabalho numa escola que tem homossexuais e a gente tem que aceitá-los e respeitá-los. Meninas se beijando, que já é uma afronta, já é uma falta de respeito à sociedade. Eu já vejo isso se fosse um casal que tivesse ali um homem e uma mulher se beijando, a gente já achava isso normal por estar numa escola. Mas pelo fato de ser duas meninas, se a gente criticar, a gente fica errado. Então, hoje a gente está, enquanto professora de história, todo ano a gente começa falando de evolucionismo, do darwinismo e do criacionismo. Quando o pastor citou aí sobre a evolução, Darwin, ele disse que nós vamos mudando. Cristo, Deus, ele determina que nós nascemos homens e mulheres. Não tem eu, tem só ele e ela. Só que na sala de aula, quando a gente vai explicar, por mais o aluno percebe logo quem você é. O aluno olha para a minha cara e diz assim, você é cristão, você é protestante, você é isso. Sempre porque a gente não consegue esconder. Aí a gente é como se fosse a luz não pode ficar escondida. Então você tem a obrigação de falar ali a verdade. Só? Pode continuar. Não, mas eu ia querer, eu queria que falasse um pouco sobre isso. Tá bom. Quando professor na sala de aula, qual seria uma postura sem prejudicar, sem criar uma... Porque a palavra também diz que não é para você confrontar. A palavra diz que você tem que ser luz ali, não é para causar uma briga, Então eu queria que falasse um pouco sobre isso. Ótima pergunta. Eu começo com a seguinte resposta. Tenhamos a postura do Mestre Jesus. O Senhor Jesus, irmãos, ele andou com uma mulher chamada pecadora na Bíblia. Ela não tem nome. Ela ungiu os seus pés e deu a honra a Cristo, que Simão, o fariseu, que o havia convidado para estar ali, não deu. Lucas se refere a essa mulher como pecadora porque é um termo que é usado no Evangelho para nominar aquelas pessoas de baixa estirpe. Todos são pecadores, mas há aquelas pessoas que são publicamente pecadoras. Provavelmente essa mulher era uma prostituta. Então veja só, qual que é a nossa abordagem com os gays? Estratégia de guerra de Cristo. Nós não podemos levar a coisa para o campo moral, ficar dando faniquito. Ai, um gay beijando. Este mundo está perdido, estamos em Sodoma e Gomorra. Eu sei, você tem que se indignar, mas a igreja é burra quando age assim, sabe por quê? Porque qual que é o galardão do escandaloso? Fala para mim. O escândalo. Então, meus irmãos, amanhã nós vamos explicar sobre um assunto muito importante chamado dissonância cognitiva. É um assunto que eu tenho estudado. E tudo que as pessoas, os nossos oponentes querem é provocar, é causar. Então, quando o plantonista do TRF4, ele liberta Lula, ele queria duas coisas. Se soltar, melhor para nós. E se não soltar, vou acusar daquilo que ele me acusa. Indo contra a lei, indo contra os magistrados, é insurreição, é isso, é aquilo outro. Então, o escândalo, o galardão dele, o escandaloso, o galardão do escandaloso é o escândalo. Então, qual que é a nossa abordagem? Nós precisamos debater no campo intelectual, irmãos. Se nós ficarmos reagindo, dando faniquito, chilique, que absurdo. Eu sei que você fica indignado, eu também fico.
Não pense que eu choro quando eu vejo uma mulher, uma menina da idade da minha filha. Eu já chorei publicamente, assim, olhando. É uma coisa de chorar, irmãos, eu sei, mas nós temos que fazer como Jesus, tratar com o pecador. O Senhor Jesus sentou à mesa com Zaqueu. Sabe quem é Zaqueu na Bíblia? José Dirceu. Já pensou, você vendo o pastor da sua igreja, Camon, na esquina ali? Presbítero Gideon, eu vi o pastor Camon com o José Dirceu. E não é brincadeira não, porque além dele estar na mesa, ele estava rindo, eles estavam gargalhando. Porque a Bíblia diz que Jesus recebia gostoso os pecadores, que ele era amigo dos pecadores. Então acho que está faltando em nós, irmãos, e creio que a providência de Deus definiu esses dias para mostrar como lidar com os pecadores. Porque a igreja está muito ascética, muito limpinha. Nós estamos com medo de sujar as nossas mãos porque nós, na verdade, ainda há uma apreciação do pecado. Então, minha irmã, veja, nós precisamos lutar no campo intelectual. Como que eu faço isso, pastor? Não recrimine apenas a conduta. Vai haver tempo para isso. Para você chamar a pessoa ao arrependimento, se Deus lhe der esta oportunidade. Porque a senhora é professora, o seu chamado é dar uma boa aula, que impressione os seus alunos com muito conhecimento, com a autoridade do que fala, e após isto, orando por eles, Deus haverá de abrir portas para que você fale de Cristo para esses seus alunos. Essa é a nossa expectativa, Deus abre as portas. Então, não vamos nos ressentir da conduta deles. Está beijando ali? Aí você fala, acabaram? Vamos começar a aula, né? Na classe. E dá a sua aula. Show! E aí você precisa trabalhar algumas questões. Eu vou dar uma indicação, por exemplo, para lidar com a ideologia de gênero. Irmãos, masculinidade e feminilidade é aprendida ou nós já nascemos com ela? Por exemplo, eu ensino o meu menino a ser machinho ou não? Sim. O comportamento da sexualidade, ele é determinado geneticamente, mas ele tem um componente cultural. O problema da ideologia de gênero é reduzir tudo de forma histérica, burra, à construção do gênero. Ele reduz o gênero, tira o seu aporte, o seu suporte genético, ele arranca isto e reduz ao campo ético. Então, por exemplo, não me admira se amanhã aparecer alguém querendo casar com barata, porque se sente um barato. Ele está o quê? Reduzindo a sexualidade à questão ética, à questão simbólica, à imaginação. Então, irmãos, veja, de fato nós temos símbolos na cultura que traduzem, expressam esse ser masculino que trazemos geneticamente, feminino. Então, veja, fica bem o homem fazer assim? Ele é um homem. Desculpa, tá, irmãos? Eu estou querendo explicar. Né? Ele é um homem. Mas nós entendemos que sinais de força mais másculos, não é, traduzem essa sexualidade. Porque a mulher, no seu porte físico, ela traz a delicadeza. A mulher são formas arredondadas. E o homem são formas quadradas. Então nós temos que lidar com os nossos meninos. Então veja, a voz mesmo, né? E isso, nós temos que ensinar aos nossos filhos. Aí o menino está lá brigando de lutinha com o vizinho, né? Aí você chega, a mãe preocupada, cristã, né? Meu filho, pare com esta violência. Marxista até a tampa. Marxista até a tampa. Não agrida os nossos vizinhos, nós somos da paz. Menino tem que dar pancada. Tem que aprender. Porque se ele não aprender, ele vai tomar na hora de te defender, mamãe. Então eu falei com meu filho. João, meu filho, tem uma missão para você. 5 anos de idade. Andando pela rua, eu vou te dar uma lição. Quem fica do lado direito da calçada ou do esquerdo? Depende do sentido, né?
O homem, meus irmãos, sempre fica do lado de fora. Porque se o carro vier, ou algum malandro vier, querer acertar a mulher, vai ter que te acertar primeiro. Porque é o homem que sangra para defender e a mulher sangra para nascer. Bonito, né? Não é meu, não. Reverendo Ludigero Bonilla, meu pastor amado. Então, meus queridos e amados irmãos, você precisa, querida irmã, tentar lutar no campo intelectual. Veja, essa sua conduta. Aí nós partimos para o darwinismo. Não, eu nasci gay. Me prove. Me prove isso. Não, não tem prova, irmãos. Veja, Harvard fez uma pesquisa com 2.000 gêmeos univitelinos, iguais. Um é gay e outro hétero. O comando genético, o mesmo. O que prova então? Ética. Porque se tudo é determinado, é o que está acontecendo na Universal. É o espírito do vício. Ninguém vicia, é o espírito do vício. Né? Então vai acontecer no direito também. Eu me lembro de Suzanne von Richthofen. Os irmãos se lembram dela? Aquela menina que matou os pais? A uma certa altura dos recursos que ela impetrou na justiça, que ela entrou na justiça, ela disse assim para o juiz: eu estava possessa. Aí o juiz falou muito bem: olha, querida filha, nós vamos ter então que prender você e esse espírito imundo. Porque alguém tem que pagar por esse crime. A resposta dele é fabulosa. Por quê? Porque do jeito que as pessoas estão falando, que tudo é comportamento determinado geneticamente, não há ética, não há escolha humana, não é um ato humano, então está tudo liberado. O drogado, ele tem direito a permanecer livre e se drogar, se viciar, ele tem direito de ser feliz assim. E eu preciso prover como Estado para que ele consuma o seu crack com todo amor. Não é bolsa crack. Não é? Então, o que eu faço é só incentivar a disseminação das drogas e narcotizar populações inteiras com essas políticas aí. Então, minha amada irmã, veja, há um componente genético no gênero, óbvio, é óbvio, mas há também um comportamento aprendido. O que acontece na ideologia de gênero é que eles estão elevando a sinceridade, a autenticidade, a identidade ao limite máximo. Eu serei um ser completo quando eu sair do armário. Não é? Mas veja, como ser você sem ser você no outro? Alguém pode ser completo em si? Então, ele se ama. Mas ninguém vive assim, é outra resposta intelectual. Você está buscando tanto identidade, mas você já percebeu que você só pode ser você de fato em um outro? Então, como que eu sou eu? Em Deus. Como que eu sou a partir do outro? Em minha mulher. Como ser eu sem Janaína hoje? Nós precisamos ser em um outro. Quando alguém morre, o que acontece com a gente? A gente chora, não chora? Por quê? Porque ele levou um pedaço da gente. E deixou um pedaço dele conosco. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós estamos aqui, apesar das brincadeiras, mas nós temos falado algo muito sério que deve nos mobilizar. Nós queremos guardar a Ti, a Tua palavra, na certeza de que é o Senhor que nos conduz no ato do conhecimento, de que não há separação, ó Deus, alguma entre o Teu Filho e todo o conhecimento deste universo. Nós sabemos, ó Deus, que o propósito da educação é transmitir também, ó Deus, a glória do Senhor. É o nosso propósito saber e ter sabedoria. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos guarde, nos fortaleça para não darmos apenas respostas morais, mas respostas intelectuais, chamando a mente dos ímpios ao arrependimento. Deus, por mais que todas essas coisas tenham nos escandalizado, guarda-nos para que guarde os nossos filhos, guarda as nossas casas
e nos coloque nesta guerra com sabedoria, Deus, para enaltecer o Teu nome em todas as coisas. Nós somos muito pequenos, sem Ti nada podemos fazer. Quem somos nós diante dessas forças colossais, ó Deus, que se voltam contra a Tua igreja? Mas nós Te pedimos que na humildade, nas coisas que não são, o Senhor envergonhe as que pretensamente acham que são. Faça isso, Deus. Se assim o Senhor ver servido o Teu nome santo. No nome de Jesus assim oramos. Amém.